Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estamos em mais uma live aqui dos Bereanos. Live esta que para a glória de Deus, nós estamos aqui tratando sobre um tema muito difícil de trabalhar, né? Falando sobre escatologia. Detalhe, é a parte 2, tá? O vídeo 2 de escatologia, para concluir o que eu e o professor José Márcio aqui prometemos para os irmãos, né? Afinal, a gente fizemos um curso básico em teologia, né? A gente está dando gratuitamente aqui no canal. Se você quer participar desse curso básico em teologia, é só você assistir todos os vídeos da playlist, já está gravado aí, tá? São 20 vídeos, com esse aqui são 20 vídeos. Assista todos, faça um comentário em cada vídeo, para a gente ver, um comentário sólido, para a gente ver que de fato você entendeu, tá bom? E depois você nos procura falando, terminei de assistir todos os vídeos, agora eu quero fazer a prova. Passando na prova, nós aqui da Escola de Teólogos vai dar para vocês um certificado, tá bom? De conclusão do curso básico em teologia para a glória de Deus. Deixa eu chamar já os nossos participantes, convidados aqui, que já tem muita coisa para a gente falar, então não vamos perder tempo, né, irmãos? Peço a vocês que vai curtindo, vai comentando e vai compartilhando essa live. Vai ser muito importante. Deixa eu chamar o nosso convidado aqui, que é um dos donos do canal, né, professor José Márcio. Professor José Márcio, mais uma vez, a paz do Senhor. Graça e paz, meu amado irmão, presbítero Paulo César, e a todos os irmãos que acompanham nosso canal. Eu vou aproveitar essa live e vou jogar também no meu canal, né? Então, os irmãos de lá também, que você possa acompanhar toda essa live para ser edificado nas questões cruciais, as questões interpretativas acerca da escatologia, as questões, as dúvidas mais recorrentes sobre a escatologia. Queremos tratar sobre tudo isso nesta live abençoada. Glória a Deus. Antes do senhor fazer sua apresentação, vou chamar o pastor Gessival, para ele achar que nós não estamos vendo ele aqui. Deixa eu chamar ele de uma vez. Vou colocar ele também no gatilho. Fala do senhor, pastor Gessival. Seja bem-vindo. Graças a Pai, portanto. Tudo bem? Amém. Só vitória. Bem, estamos aqui, né, nessa live com a temática aí a respeito da escatologia, né? E espero que possamos aqui contribuir com o aprendizado de todas as pessoas que estarão ouvindo essa live. Que Deus possa abençoar cada um em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa nos usar aqui, né? Para abençoar a vida de muitas pessoas. Verdade. Eu pensei, professor José Márcio e pastor Gessival, que o nosso irmão, professor Marcos, não ia dar para participar. Ele falou comigo que talvez não ia dar tempo e ele ia chegar bem atrasado, mas ele já está aqui já conosco. Deixa eu chamar ele também. Amém. Glória a Deus. Homem de Deus, a paz do Senhor, professor Marcos. Pai do Senhor, meus amados, Deus abençoe a vida de cada um. É um prazer estar aqui com vocês. E confesso que vou ser mais ouvinte hoje, viu? É um tema delicado, escatologia. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Glória a Deus. De fato, professor Marcos, nós sabemos muito bem que é um tema muito difícil de trabalhar. Para mim, particularmente, dentro da teologia, é o mais difícil. Dentro da teologia, é a disciplina mais difícil de trabalhar, a ponto de existir poucos mestres, até aqui no Brasil, né, comparando com outras temáticas, que trabalham com essa disciplina aí, né, escatologia, mas não deixa, por mais que seja difícil, não deixa de ser uma das mais importantes, né, é tremenda. Eu quero começar com o senhor, pastor Gessival, por favor, já que a gente está tratando com acadêmicos, né, escola de teólogos acadêmicos, mas também estamos tratando com irmãos que estão começando agora. Nós temos que respeitar todos esses graus aí de conhecimento. Por favor, explica para os irmãos o que é escatologia.
Bem, o ramo da escatologia, ele é dentro da teologia sistemática, é a matéria em que se estuda a doutrina das últimas coisas, né? Até porque a palavra escatologia, ela vem de duas palavras, que é escatos, que quer dizer últimas, e logia, que é o estudo, o tratado a respeito das últimas coisas. Então, esse, como já foi dito aí, é um tema muito difícil de ser tratado, e como o próprio pastor Heber Cucarelli, né, do Vejam Só, ele tem uma ideia, é o seguinte, que se tiver posto 10 teólogos para discutir escatologia, teremos 11 conclusões. E, de fato, a escatologia é uma matéria da teologia sistemática muito difícil de ser debatida e tem vários tipos de pensamento. E estamos aqui nesta noite, para a glória de Deus, podermos abençoar a vida dos ouvintes, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu quero dizer para os irmãos publicamente que você já sabe, eu considero os 3 irmãos aí grandes amigos, pessoas que a gente pode confiar, né? E eu quero abrir um parênteses aqui, meus irmãos, além de agradecer vocês, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o que eu tinha conversado com vocês. Nós não vamos seguir defender, né, rigorosamente. A gente pode falar, ó, eu creio assim, nós somos livres para falar, eu creio dessa forma, mas não defender à risca que só esse posicionamento aqui é o mais coerente, né? Porque tem vários irmãos aqui de várias linhas, aí cada um vai trabalhar na verdade bíblica que quiser, né? Nós não vamos obrigar ninguém aqui, mas não pular ninguém aqui num raciocínio só, tá bom? Professor José Márcio, vamos começar, mão na massa. Eu quero que o senhor comece falando a respeito de uma grande polêmica, né? E que muitas pessoas ficam assustadas. O que no momento da grande tribulação, quais são os versículos mais usados para defender a respeito da grande tribulação e tentar entender melhor quais os versículos mais usados, os livros mais usados, né? E também quais são as visões quando fala de grande tribulação. Fica à vontade. Muito bem. Meus irmãos, eu sou um teólogo que eu procuro não pensar somente na linha da teologia sistemática. Eu prefiro pensar a Bíblia com base na teologia bíblica, porque aí nós vamos ver um desenrolar do ensinamento sobre a criação, queda e redenção, e consumação, né, poderíamos assim dizer, já que estamos tratando de escatologia. Quando pensamos nessa perspectiva da teologia bíblica, nós percebemos que a teologia sistemática, nós percebemos que a escatologia, ela se torna mais clara para nós, entendendo que Deus, ele criou o mundo, né, através de um casal, Adão e Eva. Deus fez com que milhares de pessoas nascessem, bilhões de pessoas nascessem, mas o homem, ele perdido em si mesmo, ele tem essa necessidade de ter a sua vida transformada pelo Senhor. Então, o início da batalha escatológica, que podemos assim trabalhar, amados irmãos, na verdade não é no final. Essa batalha escatológica se deu na cruz, porque foi na cruz que Jesus já garantiu a nossa vitória. É interessante que na vinda gloriosa de Jesus, os pré-tribulacionistas chamam de segunda vinda, Jesus ele vai vir, só que ele não vai vir para batalhar. Ele vem simplesmente com o sopro da sua boca, ele vai vencer o inimigo. Então não há mais batalha, a batalha já foi vencida na cruz. Mas, voltando para a nossa questão, que é a grande tribulação, a grande tribulação, tríplice megalas, do grego, né, uma grande tribulação, ela é o momento em que haverá, na visão, temos 3 visões aí, pelo menos, pré-tribulacionista, meso-tribulacionista e pós-tribulacionista. Na visão pré-tribulacionista, a grande tribulação é o momento em que Deus vai tratar com o povo judeu em específico. Na visão pós-tribulacionista, a grande tribulação
é o momento em que o diabo, Satanás, o anticristo e o falso profeta, irá pelejar contra a igreja do Senhor. Da mesma forma, no mesmo tribulacionismo. Mas, independente de qualquer coisa, a grande tribulação é um momento de intensa tribulação, quer seja para com a igreja, quer seja para com Deus, no caso, com o povo judeu. Percebemos que nas 3 linhas de pensamento há uma concordância, que é um momento de intensa dificuldade, um momento de intensa tribulação. A grande diferença vai ser um que diz que essa intensa tribulação vai ser para a igreja e outros que diz que essa intensa tribulação vai ser para os judeus. Mas basicamente é isso. Os principais textos usados para defender, por exemplo, o pós-tribulacionismo, que diz que a igreja não vai passar pela tribulação, é Mateus 24. Porque lá, em Mateus 24, não apresenta um arrebatamento, né? Pelo menos explicitamente. Mas diz que depois da tribulação desses dias, o Senhor vai descer e vai ali julgar, então, as nações. Então, os pós-tribulacionistas se baseiam, por exemplo, nesse versículo e em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, em diante, que fala também que, de alguma forma, parece que a igreja vai ver o anticristo. Então, os pós-tribulacionistas usam esse texto. Os pré-tribulacionistas usam outros textos para defender sua visão, como, por exemplo, Apocalipse 3 e 10, que diz que Deus vai nos livrar da tribulação. Tem também outro texto, em 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, que diz que Deus vai livrar o seu povo. Deus não nos destinou para a ira, para a tribulação, mas nos destinou para a aquisição da vida, né, através de Cristo. Os pré-tribulacionistas também usam o Antigo Testamento, mais especificamente Daniel, onde diz que essa tribulação é especificamente um período de tribulação para os filhos de Jacó, né, o povo de Jacó. Então, basicamente, esses os textos que os pré-tribulacionistas usam e os pós-tribulacionistas usam. Há pouquíssimos meso-tribulacionistas hoje em dia, então não adianta, não precisa a gente estar trabalhando essa questão do meso-tribulacionismo. Basicamente é isso. Muito bom, professor José Márcio, muito bem explicado. Deus abençoe a sua vida. Meu querido professor Marcos, grande amigo meu, por gentileza, professor, use um pouquinho de tempo aí para apresentar o seu canal. Fique à vontade, esqueci. Amém, Deus abençoe vocês. O meu canal é Vamos Ver, Prof. Marcos. O nome do canal é Vamos Ver e o dono sou eu, Prof. Marcos. Um canal que visa compartilhar um pouco de estudo bíblico da palavra do Senhor, de cunho teológico e, sobretudo, apologético. Então, a gente, quando tem um tempinho, a gente se desdobra e faz, né, tudo para o reino de Deus. Esse é o objetivo. Grato pelo espaço aqui. Amém. Professor Marcos, aproveita que o senhor já está aí dando apresentação do seu canal, me fala, dentro da escatologia, para os irmãos, o que é as alianças. Por gentileza. Bem, meus irmãos, é um tema delicado, biblicamente, como já foi falado, mas a gente contribui aí com o que a gente sabe, certo? Se eu errar, já vão me corrigindo aí, vão acrescentando. Vamos lá. O que são as alianças, como o nosso irmão falou aí? Para aquele que não sabe, né, as alianças, elas referem-se aos pactos, ou por que não dizer acordos, entre Deus e a humanidade, que são descritos na Bíblia Sagrada. E a gente conhece algumas alianças biblicamente descritas na palavra do Senhor. Nós temos pelo menos 7 alianças, até onde eu sei, que a primeira aliança é a aliança adâmica, que é a aliança que Deus fez com Adão, no Jardim do Éden, no qual ele prometeu vida e bênçãos à obediência que eles fizessem, e ao mesmo tempo morte para a desobediência. E a gente já sabe qual foi o caminho que andaram, né? A segunda aliança é a chamada aliança noaica, ou por que não dizer aliança de Noé, onde Deus fez uma aliança com Noé, após o dilúvio, prometendo nunca mais destruir a humanidade, a vida em si,
sobre a terra através de um dilúvio. Isso é chamada de segunda aliança, a aliança noaica. Nós temos a terceira aliança, que é chamada de aliança abraâmica, onde Deus fez uma aliança propriamente dito com Abraão, né? Abraão, prometendo que ele seria o pai das nações, né? De uma grande nação, e que todas as nações seriam, de fato, abençoadas por meio dele. Então, tanto o cristianismo, o islamismo e o cristianismo tem Abraão como uma figura principal de fé, sobretudo. Nós temos também, se não estiver enganado, a aliança mosaica, né? Ou aliança de Moisés, onde Deus fez uma aliança com Moisés no Monte Sinai, entregando, no caso, a lei para ele e prometendo abençoar Israel. Olha o condicionante, se eles obedecessem à lei. Isso foi o condicionante, né? A questão unilateral. Nós temos o sistema de bilateral e unilateral. E também temos a aliança davídica, né? Que é a aliança que Deus fez com Davi, prometendo a ele um descendente que seria e que viria por meio dele. No caso, é o rei eterno. E também podemos acrescentar a nova aliança, que é a aliança entre Deus e a humanidade por meio de Jesus Cristo. Então, essa aliança é uma das alianças mais especiais para toda a humanidade. Essa aliança ela foi selada com o preço de sangue, com o sangue de Jesus Cristo na cruz. E esse sangue, ele oferece salvação. Ele oferece perdão de pecados e vida eterna para todos aqueles que creem, de fato, na vinda de Jesus, em Jesus como representante do próprio Deus. Enfim, essas alianças são fundamentais para, de alguma forma, compreendermos, né, para a compreensão da teologia cristã sadia, porque é por meio delas que a gente vai começar a entender a fidelidade, a graça de Deus para com a humanidade e que possa, de alguma forma, fornecer a base para a redenção e salvação oferecida por Jesus Cristo na cruz. É mais ou menos isso, até onde eu sei. Glória a Deus. Professor Pastor Pessoal, eu queria ver com o senhor uma dúvida que muitas pessoas têm, e já me perguntaram, inclusive, em Apocalipse capítulo 12, aquela mulher ali se trata da igreja ou Israel? Ô, glória. Ô, glória. Olha, essa é polêmico. Essa temática aí, a melhorzinha você trouxe para mim, né, rapaz? Eita glória! A melhor pergunta ficou para mim, que beleza, que maravilha, vamos lá. Ainda bem que eu não vou ser preciso falar nada. Então, o que acontece? Nós vamos aqui no capítulo 12 de Apocalipse, é uma temática bastante complexa e difícil de entendimento no capítulo 12 de Apocalipse. Lembrando para vocês que a maioria das seitas, elas utilizam... deixa eu ver se todo mundo está me ouvindo aí? Perfeito. É porque parece que vocês ficaram travados aqui na live. Mas o que acontece? A maioria das seitas, elas utilizam exatamente o capítulo 12 de Apocalipse para se identificar com essa mulher do Apocalipse, né? E esse texto é um texto bastante interpretativo do ponto de vista de quem quer se enquadrar dentro de Apocalipse 12 para ser essa mulher do Apocalipse. Então, o candidato aí não é somente Israel e nem tampouco a igreja, né? Há muitas igrejas que se identificam como sendo a mulher do Apocalipse 12. Nós vemos aí que algumas pessoas interpretam, né, que essa mulher do capítulo 12, ela seja Maria, a mãe do Salvador. E o filho que haveria de nascer, o filho varão, seria Jesus Cristo. Então, também temos outra interpretação dizendo que aqui, essa mulher do Apocalipse 12 seja a igreja, e outros dizem que é Israel. Bem, então temos uma diversificação aqui grande quanto à interpretação, sem contar as igrejas, né, as pseudo-igrejas que defendem sua fé baseado no livro de Apocalipse 12, dizendo que são elas
o cumprimento da profecia, né? Dizendo que são elas o cumprimento da profecia. Eu acho que não preciso falar muita coisa, para não citar nomes aqui, né? Então, de fato, há essas interpretações, mas parece-me que tem muito mais a ver com Israel do que com a igreja, né? Muito mais a ver com Israel do que com a igreja, porque quando nós abrimos no próprio capítulo de Apocalipse, capítulo de número 1, o versículo de número 19, está escrito da seguinte forma: escreve as coisas que tem visto. Então, João estava vendo aquelas coisas que foram mostradas para eles, que seria a questão das imagens que ele tem no capítulo 1, e as coisas que são, né, que ele estava no tempo dele, falando a respeito das igrejas, das 7 igrejas, e depois dessas, as que hão de acontecer. Então, a partir do capítulo 4, nós vemos aqui uma terminologia da seguinte forma: depois destas coisas, né? Então, o tempo de João era o tempo que eram as coisas estavam acontecendo no momento da época dele. Aí ele diz, depois dessas coisas, o capítulo 4, a seguir, vai falar de coisas futuras. Então, aqui nós descartamos, pelo menos, eu consigo descartar, pelo menos na minha visão, Israel. No caso Israel não, a igreja. Mas Israel, ele estaria sendo tipificado aqui no capítulo 12. Eu entenderia dessa forma, que é uma tipificação de Israel. Porque o sonho que José teve lá no livro de Gênesis, ele é um sonho muito profético, onde fala que o sol, a lua e as estrelas se prostraram diante dele. Então, quer dizer, falando a respeito de Israel. E aparece a mesma simbologia, as mesmas coisas aqui no capítulo 12. Tem muito mais a ver, no minha visão, com Israel do que propriamente com a igreja. É um tema bastante polêmico. Eu também. Bastante debatido, embora também eu respeite, né? Respeite também a opinião das demais pessoas que pensam diferente. Mas, na minha concepção, acredito que seja o Israel físico, o Israel que está na terra, né? Então, essa perseguição vai vir sobre eles, e esse filho varão, porque aí nós não temos tempo, né, para prosseguirmos, mas no capítulo 66 de Isaías fala quem é esse varão. É o Israel que vai nascer a partir da perseguição do anticristo. Valeu. Louvado seja Deus. Também penso assim, pastor Getúbal, e de fato, tentei elaborar pelo menos umas 7 perguntas. É muita coisa para a gente trabalhar, então talvez não dá tempo de expandir só num capítulo. Professor José Márcio, quer falar alguma coisa? Sim, é bem interessante essa perspectiva aí do irmão Gessival, mas eu acho que também tem como a gente ver Jesus nessa história, né? Por exemplo, nós temos um sinal no céu, temos uma mulher vestida de sol, nós temos um menino, né? Uma mulher que estava grávida e um menino, e logo em seguida uma perseguição. E o que é que acontece? No tempo quando Maria estava grávida, e após ter Jesus, Herodes perseguiu, né? Herodes perseguiu, mandou matar todas as crianças, por exemplo. E diz que o menino, né, nasceu um filho varão que há de reger todas as nações. Eu acho que é uma referência clara também a Jesus Cristo, né? E a Bíblia vai dizer aqui que ela foi perseguida, fugiu para o deserto, depois o menino foi levado ao céu, né? O menino foi levado ao céu. Então, eu acredito que é uma referência muito clara ao nascimento de Jesus, mas que não deixa de ser uma referência também a Israel, porque Jesus, ele é o representante de Israel. Todas as promessas do Antigo Testamento, na minha concepção, referente a Israel, Jesus cumpre. Jesus, ele cumpre o papel de Israel quando ele desce. Então, aqui também não deixa de ser uma referência a Israel, mas também é uma referência ao nascimento de Jesus e à perseguição de Herodes representando esse dragão aqui. Só para corroborar. Professor Zé Márcio, não, igual eu estava falando, a questão da mulher, eu penso também, né, e a gente tem que respeitar cada um, que é muito pensamento, é bem complicado, mas eu penso também que é Israel, e o menino, ao meu ver, é Jesus. Ao meu ver, claramente, eu penso que é Jesus, mas tem inúmeras interpretações, a gente conhece muito bem, mas se a gente não ficar só nesse tema, os irmãos estão dizendo aqui que é complicado, tem bastante gente, estamos com 10 pessoas já na live. Irmãos, se inscrevam no canal, né, ajuda a gente se inscrevendo, compartilhando,
curtindo, igual a nossa irmã Edileuza Paiva, aí do canal Apenas um Minuto, diz, joinha na live, pessoal. Irmão, segue o conselho dela, tá bom? Meu querido, o irmão escritor Adriano Paulo também está aqui. Mulher na Bíblia é igreja, aí já é uma outra visão, né? Pois bem, professor José Márcio, eu quero que o senhor fale. Tem muitas pessoas que ficam com medo, né? Principalmente muitos da igreja, fica com medo de quando o anticristo surgir, o que ele vai fazer, e etc., sobre a grande tribulação. Mas a minha pergunta é que quando Jesus, quando ele se revela ali no Apocalipse, começa a lançar ali taças, né, quebra os selos e as trombetas. Ao meu ver, quando eu começo a analisar ali, estudar ali cada capítulo sobre isso, a gente vê como, quando Jesus lançar sobre o povo, a ira dele vai ser muito pior do que o próprio anticristo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e falasse para o pessoal aí que está nos ouvindo se essas três coisas é uma coisa só ou é três. Muito bem, muito bem. Amados, basicamente, quando nós olhamos o livro de Apocalipse, nos dá até medo quando a gente não tem uma boa interpretação sobre o mesmo, e a gente vai ver que o número 7, ele é muito proeminente, né? Nós temos 7 estrelas, 7 castiçais, 7 taças, 7 trombetas, 7 cálices, 7 selos, 7 igrejas, e daí por diante. Então, o número 7 a gente já vê que é muito proeminente nesse texto. Então, basicamente, a minha interpretação das taças, das trombetas e do cálice é que são, na verdade, são o castigo de Deus, né, para com a humanidade pecadora, mas que é um castigo que vai crescendo progressivamente. Você vê que primeiro tem as taças, depois a trombeta e, por último, o cálice, né? Então, você vê que o castigo ele vai sendo intensificado. Então, não são a mesma coisa, são 3 coisas, né, diferentes. São 3 coisas diferentes. Só que há uma intensificação, né? Então, poderíamos interpretar dessa forma. Mas também existe a possibilidade, eu não vou deixar de fora essa possibilidade, que são a mesma coisa, porém que mostra a intensificação do problema. Então, primeiro, mostra as taças e mostra o que é que as taças trouxe. Depois, mostra as trombetas, depois o cálice. Só que, de alguma forma, vai mostrando como vai se intensificando a ira de Deus no derramar de cada uma dessas coisas. Então, são possibilidades, tá bom? Mas eu prefiro ficar com a primeira. E são diferentes e que, à medida que acontece, ela vai se intensificando. Deus derramando da sua ira sobre a terra. Eu queria até poder ouvir também os irmãos, o que os irmãos acham sobre essa questão. Louvado seja Deus. Bom. O senhor quer falar alguma coisa, professor Marcos? Fique à vontade. Posso comentar sobre os selos, trombetas e taças? Por gentileza. Bem, eu creio que esses selos e trombetas e taças são justamente o que o nosso irmão falou, né? Que é justamente o que o Apocalipse ele evidencia, né? São eventos, né, que ocorrerão sequencialmente, progressivamente, intensamente durante a grande tribulação, e esses eventos eles vão representar justamente o julgamento divino sobre o mundo e o fim dos tempos. No caso, os selos aí eles representariam o Apocalipse, os primeiros julgamentos que Deus traz sobre o mundo, né, durante essa tribulação. Então, cada selo representava um evento, ou uma série de eventos que ocorrem durante a tribulação, como, por exemplo, guerras, fome, morte, terremotos. E no que diz respeito às trombetas, elas são descritas no Apocalipse, que é 8 a 9 e capítulo 11, representa o julgamento mais intenso que Deus traz sobre o mundo durante a tribulação. Outra coisa que é importante, talvez, destacar, né, informar, é que cada trombeta é tocada por um anjo e representa uma série de eventos catastróficos, como chuva de fogo, enxame de gafanhotos e a queda das estrelas. E, por fim, as taças, como o nosso irmão falou, que são descritas no Apocalipse capítulo 16,
e representa o julgamento mais intenso, cada vez mais de Deus, que traz ao mundo durante a tribulação, onde cada taça é derramada de sangue por um anjo e representa esse evento catastrófico, como feridas dolorosas, o mar transformando em sangue, o sol ardente. Então, basicamente é isso, né? Os selos, tribulação, os selos, as trombetas e taças representam diferentes eventos que ocorrerão durante essa fase que a gente conhece como tribulação e grande tribulação, e todos eles estão, de alguma forma, interligados e culminam no fim dos tempos e no retorno de Cristo. Glórias a Deus. E aí, meu querido pastor Gessival, como explicar o milênio? Já estamos, vamos dizer assim, no reino milenar de Cristo, o reino milenar espiritual, é literal? Fica à vontade. Bem, essa temática aqui, ela vai bem longe, né? Quanto à interpretação a respeito do milênio. Nós temos pelo menos 3 correntes escatológicas a respeito do milênio. Nós temos o amilenarismo, né? E o A aí é a negação, né? Não milênio, ou seja, não tem um milênio literal, segundo o amilenismo, né? O milênio, nós estamos vivendo o milênio a partir do momento que Jesus morre na cruz, então a igreja está dentro do milênio. Então, não existe um milênio literal para o amilenismo. Nós temos o pós-milenismo, né, o pós-milenarismo, e também entende que a vinda de Jesus, ela se dá depois que a igreja expandir fortemente o evangelho sobre o mundo. Então, haverá um período de paz, um período de prosperidade, e com isso a vinda de Jesus. Então, entrando assim, por conseguinte, indo para o reino eterno, né? Indo para o reino eterno. Então, você observa aí que o amilenarismo e o pós-milenista, eles têm uma visão quase parecida, são pensamentos irmãos. Mas nós temos também o pensamento pré-milenista, né? O que é o pensamento pré-milenista? Ele acredita que o milênio é um milênio, de fato, é um milênio de verdade, é um milênio literal, né? E esse milênio literal, ele será governado por Cristo, onde será o rei, cumprido aí, conforme nosso irmão falou a respeito das alianças, será cumprido a aliança davídica, onde o Senhor prometeu para Davi que não faltaria um sucessor do seu trono, que assentasse sobre o trono de Davi. Então, nós vemos aí no livro de Isaías, capítulo 9, falando a respeito de Jesus como sendo Deus dando para nós um filho, né? Um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Ele será chamado, né? Pai, Deus forte. Primeiro ele diz lá no livro de Isaías, diz assim, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade. Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, tem 4 características a respeito de Cristo. Então, Cristo ele vem para reinar durante esse milênio, né, para ser o príncipe da paz, para trazer a paz sobre o mundo. Então, essa é a visão que tem maior seguidores e dentre as quais eu faço parte. Eu creio dessa forma, de acordo com o pré-milenismo, né, que Jesus vem antes do milênio. Então, milênio eu também. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Não tem jeito, né, irmãos? É tão forte esses assuntos, mexe conosco, que acaba a gente falando, não, eu não posso que eu siga esse raciocínio e o nome do Senhor é glorificado, né? É como eu disse para os irmãos, nós temos livre acesso, né? O que eu acho... A gente não quer ferir ninguém que pensa diferente, mas exatamente, respeitar. Mas nós temos que seguir um raciocínio, né? Porque a gente é estudante da palavra de Deus e amamos teologia. Professor José Márcio, professor Marcos, eu quero fazer a última pergunta para o senhor, para depois eu ter que sair. Vou ter que sair, mas eu queria ouvir do senhor essa pergunta, e depois eu vou passar para o professor José Márcio da sequência na live. Ok. A pergunta que eu faço para o senhor é muito interessante. Aonde nós vamos passar a eternidade, na visão que o senhor estudou até hoje? Vai ser no céu?
vai ser em uma nova Jerusalém aqui terrena? Como explicar isso para os ouvintes que estão aí assistindo? Novamente, como eu falei, esse tema de escatologia sempre será conflitante, sempre vai ser humanamente impossível termos uma única visão, mas teremos várias visões, interpretações, e caberá a nós perceber que Jesus voltará e vai nos levar. Esse é um fato. Iremos com ele, seja pré, seja meso, seja pós, pouco importa. Estaremos com Cristo. Então, cremos literalmente nessa perspectiva. Podemos nos encontrar o antes ou depois da tribulação, mas o importante é que iremos estar com ele. E a pergunta sobre a eternidade. Eu creio que estaremos com o Pai, né? Como o próprio João 14, 1 a 3, todo mundo sabe, conhece isso e salteado. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, irei vos levar, e quando eu vos preparar lugar, levarei vós para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Isso é uma premissa primária de quem crê na eternidade, que Jesus está a preparar um lugar para nós estarmos. Também em Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, o próprio Paulo fala, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados para sempre semelhantes ao seu corpo glorificado, um corpo pneumático, segundo o seu poder que ele tem de sujeitar todas as coisas a si mesmo. É nos céus. Seja no novo céu ou na nova terra, será nos céus. E nesse novo céu e nova terra, será, de fato, uma cidade, um mundo diferente. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1, diz, sabemos que se esta tenda em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Isso é extremamente enfático na nossa vida cristã. E falando de Apocalipse capítulo 21, verso 1 em diante diz, então eu vi um novo céu, foi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparadas para um noivo, uma noiva adornada para o seu marido, o noivo. Ouvi uma forte voz que, vindo do trono, dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus, a memória está fraca, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará toda lágrima nos olhos deles. Não haverá então mais morte, tristeza, choro, dor, mas ainda uma ordem já passou, pois a antiga ordem já passou. Então, em relação a isso, eu creio que nós estaremos com Cristo. Morrer com esperança, de fato, é ter a salvação garantida. Glória a Deus. Professor Zé Márcio, continue aí, meu querido. Deus abençoe. E foi um prazer estar com os irmãos até aqui. Um abraço. Continue aí, em nome de Jesus. Fique com Deus, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Amém, meu querido. Paz. Deus abençoe. Amém. Meus amados irmãos, é lindo, né, nós falar da escatologia. Eu sinto uma pena pelo fato das pessoas não gostarem de estudar essa disciplina, porque a escatologia, ela fala de onde nós vamos se encontrar com o Senhor, né? De como nós vamos nos encontrar com o Senhor, independente das variadas interpretações, mas o cerne é um só. Cremos que Jesus vai voltar, cremos que vai ter julgamento para os ímpios, cremos que nós seremos galardoados, cremos que nós habitaremos eternamente com o Senhor. Então, tudo isso é unânime entre todos nós, independente da nossa posição teológica, né, escatológica no caso. Meus amados, os dois, então, são dispensacionalistas, né?
eu queria que o nobre amigo pastor Gesival falasse um pouco sobre o que é, então, esse dispensacionalismo, que é a principal escola escatológica hoje, né, da maioria das igrejas, principalmente das igrejas pentecostais. O senhor podia explicar um pouco sobre essa questão? Pronto, abri. Como o nosso amado está falando aí, né, a respeito da teologia em relação ao dispensacionalismo, o dispensacionalismo é uma das correntes, é a corrente maior, né, em relação ao que é a dispensação, né? A dispensação, ela é um lar governado, né? Então, há um governo e há uma lei que estabelece uma casa, né? Então, na verdade, a palavra dispensação, ela vem desse sentido. Então, nós temos, de fato, pelo menos nós temos 7 dispensações, né? E a dispensação, ela significa a forma de que Deus, como é que Deus está trabalhando com o homem, né? E cada época Deus tem uma dispensação. E nós temos aí, né, a dispensação, a primeira dispensação é a dispensação da inocência, né? Onde Deus, ele põe Adão no Éden, e no Éden Adão está plenamente inocente. E Deus, ele faz um teste com Adão. Ele diz para Adão não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí agora entra a falha. E a falha de Adão traz o pecado ao mundo, né? Então nós vemos aí agora a consequência desse ato. Qual é a consequência? A expulsão do jardim do Éden. Então aí nós temos a primeira dispensação. A segunda dispensação, nós temos a dispensação da consciência. O homem pecou, agora entra o estado da consciência. O teste que Deus faz é para viver pelo conhecimento do bem e do mal, para que o homem pudesse fazer essa escolha. Então, o homem agora, depois do pecado, começa a ter escolhas, a fazer escolhas, saber o que deve fazer, faz o bem ou se faz o mal. E o que o homem fez? O homem apenas, né, a falha do homem está porque o homem escolheu somente o mal. O homem não conseguiu escolher o bem. E a consequência disso foi Deus trazer o dilúvio sobre a terra. Aí se encerra a segunda dispensação. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano, né? Segundo essa teologia, a teologia do dispensacionalismo, o Senhor dá uma ordem, né, para Noé, para ele repovoar a terra. Repovoe e enche a terra, só que os descendentes de Noé desobedecem e começam a fazer a Torre de Babel. E com a Torre de Babel, eles levantam essa torre com o objetivo de contrariar a ordenança de Deus, que era de povoar a terra. E aí agora vem uma consequência. A consequência é Deus descendo e confundindo a língua deles, trazendo aí agora, né, a multiplicidade de idiomas. Nós temos também agora a quarta dispensação, que é a dispensação da promessa. A dispensação da promessa. A dispensação da promessa, ela foi feita, essa promessa, para Abraão, e Abraão era um homem que vivia segundo a fé, né? E Deus deu uma ordem para ele, para que aquela terra seria dele e todos os seus descendentes. A falha está em ter vindo a seca, o povo de Israel, né, Jacó, com seus filhos, depois da seca, vai para o Egito, e a consequência disso é a escravização do povo de Israel dentro do Egito. E com isso, encerra essa quarta dispensação, que é a dispensação da promessa. Aí vem a dispensação da lei, a quinta dispensação, onde Deus, vendo o sofrimento do povo de Israel, traz Moisés como libertador e dá para eles a lei. E a lei deveria ser cumprida. E, de fato, como nós temos aí, né, no mínimo 613 leis dentro da Torá, o povo de Israel não cumpriu. E o que acontece? Deus agora cumpre para eles o exílio, traz para eles o exílio, e com isso vem Jesus Cristo e morre na cruz. Aí encerra a dispensação da lei, né? Que, na verdade, vem agora a sexta dispensação, que é a dispensação da graça. E a dispensação da graça tem um teste: aceitação a Cristo. E a falha com isso é a igreja apóstata.
né? E quando nós fazemos uma analogia com as 7 igrejas da Ásia, e se colocarmos elas em questões cronológicas em relação também analógica do tempo, a igreja de Laodiceia é uma igreja que ela é apóstata, ela apostatou da fé. E a consequência disso é trazer sobre essa igreja a grande tribulação. Depois, nós entramos aí agora na sétima dispensação, a dispensação do reino, a dispensação do reino milenar, né? Onde é baseado na fidelidade a Deus. Não quer dizer que no milênio não haverá morte, haverá morte. No livro de Isaías diz que o pecador morrerá de 100 anos, mas o justo viverá como as árvores, e árvores vivem muito tempo, né? Então, a falha está na rebelião final. Quando nós vemos lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, a rebelião final, onde o Senhor, capítulo número 20, onde tem a rebelião final, e, na verdade, a consequência é julgamento, trono branco e inferno para os pecadores impenitentes. Então, nós temos aí, como eu falei, 7 dispensações. Primeiro, dispensação da inocência. Segundo, da consciência. Terceiro, governos humanos. Quarto, a promessa. Quinto, lei. Sexto, graça. E o sétimo, reino milenar. Então, é isso que defende o dispensacionalismo. Lembrando que o dispensacionalismo ele tem uma leitura da Bíblia de forma literal, tá certo? Israel é uma coisa, igreja é outra. Então, há uma separação entre igreja e Israel. Promessas para Israel é para Israel. Promessas para a igreja é em Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Espero que todos tenham entendido. Amém. Eu já vou perguntar ao irmão Marcos, mas antes eu só queria fazer uma pergunta que ele se eu respondesse o mais rápido possível, irmão Gessival. Então, nós estamos no período da graça. Como era a salvação no AT, no Antigo Testamento? Era pela lei? Segunda, como vai ser a salvação no reino milenial? Essas 2 perguntas que o senhor possa responder o mais rápido possível. Isso. Bem, o que acontece? Uma boa, como é que a lei ela atuava, né? Como é que existia? Algumas pessoas pensam que o Antigo Testamento não existia graça, né? A forma de salvação do Antigo Testamento, do AT, não existia graça. Mas eu quero deixar aqui somente um texto aqui da Palavra de Deus. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Pronto, é aqui. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, de fato, não quer dizer que no Antigo Testamento não havia graça. Havia graça. Deus sempre atuou por meio da graça. O que é graça? É um favor imerecido, né? É um favor imerecido. Então, como nós estamos trabalhando por meio da tipologia, por isso que Deus deu o tabernáculo. O tabernáculo era para ter uma tipologia a respeito da pessoa de Cristo. Então, Deus ofertando ao ser humano a graça por meio da fé. As pessoas criam e traziam suas ofertas. Então, isso havia graça no Antigo Testamento. No Novo Testamento, né, a partir de Cristo, a graça multiplicou. Porque agora nós não estamos trabalhando com sombras, nós estamos trabalhando com a realidade. O cordeiro no Antigo Testamento era um cordeiro físico que representava Cristo. Hoje, o cordeiro é o cordeiro vivo de Deus. É o Filho de Deus que traz essa graça. Então, agora nós temos a plenitude da graça. E no reino milenar, nós também vemos que haverá graça de Deus e graça de Deus. A graça de Deus, ela se estende a todos os tempos, povos, línguas e nações. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. É porque quando a gente coloca assim 7 dispensações e coloca graça, lei, milênio, aí parece que não tem graça nesses outros períodos, mas foi bem explicado pelo Senhor. E, amado professor Marcos, o senhor que eu gosto do irmão Marcos, que ele é muito prático, assim, quando ele fala na praticidade, em como nós vamos pegar essa doutrina e aplicar para a igreja. Eu queria perguntar para o irmão professor Marcos, qual a importância do cristão leigo
que não conhece teologia, que não fez faculdade, que não fez curso, qual a importância do cristão leigo estudar a doutrina das últimas coisas? Essa é a pergunta. Amém, meu amado. Deus abençoe. Grato pelos elogios. Eu acredito o seguinte: escatologia, quando a gente vai estudar teologia sistemática, ou seja, qualquer outra teologia em si, escatologia nunca é colocado no início, nem no meio, mas no fim. Além de ser a doutrina das últimas coisas, ela é colocada por último. Parece que foi de propósito, mas é brincadeira, foi só uma coincidência. Se tratando de escatologia, como é um assunto delicado e vai depender de cada igreja, cada ideia, né? Para o cristão leigo, eu acredito que é super importante, mas eu acredito que é muito prematuro, na minha visão, desde criança sendo evangélico, desde cedo, né, ali na palavra do Senhor, dezenas e dezenas de vezes li a Bíblia Sagrada. Quando chegava em Apocalipse, eu travava. E ainda hoje eu travo. Né? É um assunto delicado, eu não tenho um domínio completo dessa temática, conheço superficialmente, mas sei o que estou falando, não como pela mão dos outros, sem entender o texto. Então, para a minha pessoa, hoje, eu sinto uma dificuldade por conta que a gente tem uma imensidão de 4 visões, pelo menos escatológicas, sobre o Apocalipse, sobre essa ideia. E para o leigo ler e começar a adentrar em várias figuras de linguagens, várias visões que possam ser conotativas ou denotativas. Não é só uma visão futurista, mas tinha elementos que evidenciavam o presente, até mesmo o passado, mas a ênfase, a tônica geral sempre é o futuro. O leigo, quando ele pegar isso, ele pode se perturbar. Apesar que o Apocalipse não é para ser oculto, mas é para revelar algo, né? Desvelar, revelar algo que está oculto. Então, a objetividade do Apocalipse não é deixar dificultoso, mas é mostrar, né, arrancar o véu e nos mostrar a realidade. Né? É tão provado que a ênfase do Apocalipse ela está centrada, pelo menos, depois do capítulo 4 ao capítulo 18, são de 12 a 14 capítulos só para falar sobre a grande tribulação. Então, a preocupação, a tônica do Apocalipse é justamente a grande tribulação. Se nós não tivéssemos nenhum Apocalipse, a gente entenderia isso por meio das passagens bíblicas que já foi mencionada aqui, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses, o 1º e o 2º Tessalonicenses, Hebreus capítulo 8, capítulo 9, várias passagens bíblicas, como já foi falado, João, tal. Mas o leigo, eu acredito, é de suma importância desde que antes ele conheça um pouquinho de Bíblia. Pelo menos o Novo Testamento, ele começa a entender os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e ele vai sucessivamente, progressivamente crescendo. Começar já pelo Apocalipse, como tem pessoas que entram, pode confundir a mente da pessoa, pode deixar ele mais confuso, pode deixar ele ao ponto de dizer assim, eu não entendo de nada, eu estou confuso, isso é loucura, e não sei o quê, e isso tem levado muita gente até às vezes até sair da igreja, porque a gente sabe, e agora eu vou falar uma realidade, de todas as igrejas, se a de vocês forem diferente, então parabéns. Todas as igrejas que eu conheço, ela evita tocar em Apocalipse, ela tem conhecimento superficial do Apocalipse. E isso eu digo de líderes, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares. Os auxiliares são mais atrevidos, mas, de forma geral, quem está na frente não tem tanto conhecimento. Eu posso generalizar? Não, mas nesse quesito eu posso dizer o seguinte, a maioria, eu estou mais de 30 anos na casa do Senhor, se foi falado 5 ou 10 vezes sobre o Apocalipse, foi muito. Eu estou sendo bondoso. Não é tocado, não é explicado, não é dado cursos, não é feito palestras, bora lá, tal, vamos ver, meus irmãos. E não ser tendencioso. Uma palestra mais voltada a visões. Meu querido amado, a nossa igreja, Assembleia de Deus, a tônica dela, ela é pré-tribulacionista, mas vamos estudar também o meso, vamos estudar o pós, para vocês entenderem, sem criticar os nossos irmãos que pensam diferente. Ninguém vai para o inferno, não, se for pós. Ninguém vai para o inferno, não, se for meso. A gente vai estar em glória com Jesus Cristo. Então, essa briga constante, não sei o que, essa mesa, essa pré, não sei o que. Não, eu tenho as minhas razões. Beleza. Eu tenho as minhas razões porque eu sou de uma área.
mas isso não me dá o direito de dizer que o outro é um herege, que o outro é filho do cão, até gente, tu tá errado, tu não vai para o céu, não. Eu estou esperando é Jesus. Eu não estou esperando Satanás reinar primeiro, não. Eu estou aguardando é Jesus. A minha guarda é Jesus. Então o crente tem que se apegar nisso. Quando ele tiver sua vida realmente voltada para Cristo, a Bíblia diz que errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. As pessoas estão muito bitoladas. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O povo cessa, meus irmãos. Então, a urgência para o novo convertido, para não ser tão prolixo, já estou sendo, primeiro, leia a palavra do Senhor. Conheça. Se for possível, começa do Antigo Testamento. Para quando você chegar no Novo Testamento, você já está centrado. Ou então vai lá no meu canal, já fazendo propaganda, e veja um vídeo onde eu explico 3 tipos de ler a Bíblia todinha. E um dos métodos que eu descobri ou desenvolvi, não sei o que dizer desses dois, é ler mais de 70% da Bíblia em um mês. Com o meu truque. E sem precisar sacrificar capítulos. Não. Aí a pessoa destrava o cérebro. Então, o novo convertido, lê a palavra do Senhor, meu amado. Quando você chegar no Apocalipse, vai ter rojão, vai ter experiência. Porque tem gente que começa agora, já tá, Apocalipse, é pré, meso, não sei o quê, eu acho não sei o quê. Aí eu pergunto, meu irmão, tu sabe o que quer dizer essa passagem de Mateus? Não li Mateus, não. Nunca li, não. Mas eu leio todo dia Apocalipse. Então, não está servindo de nada. Para eu chegar no avançado, eu tenho que conhecer o básico e conhecer ele muito bem, para não cometer problemas heréticos, né? E ilações teológicas, discrepâncias bíblicas. Eu aprendi a seguir uma sequência. Eu aprendi a seguir a sequência de conhecer do pouquinho, depois eu vou avançando. O que eu não sei, eu me calo, eu não especulo. Eu só falo o que eu acho que eu sei, dentro das condições que eu tenho atualmente, para explicar o que eu realmente cheguei à conclusão a partir de livros, das ideias, né? Que não vai cair por meiose, né? Não vai chegar do céu dizendo Deus revelando nada para mim, não. Ali a gente tem que ler, tem que meditar. Então, para o novo convertido, o leigo leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Segundo nível, estude a palavra de Deus. Ler a Bíblia por ler não serve de nada. Ler como um jornal, não. Ler como um conhecimento, dizer assim, eu preciso decodificar isso aqui. Eu leio, beleza. Aí agora, segundo nível, agora eu vou explorar a palavra do Senhor, eu vou estudá-la. Depois que estudar, agora eu vou aprofundar para eu entender. Depois que eu começar a entender passagens bíblicas, eu vou comprar um comentário bíblico, ou mais de uma análise geral, ver vídeos na internet, entrar no canal da Escola de Teólogos e tantos outros canais que tem aí, Rede Brasil e tantas outras, Silas Malafaia e tantos outros que pregam a palavra, que tem alimentado o povo de Deus. Se pegar ali, mas eu não gosto de fulano por conta disso. Meu irmão, pega um filtro, pega o que é importante, o que edifica a tua vida, o que te faz de crescer. É essa a ideia. Leia, estude, medite, reflita e, mais importante, devemos colocar em prática. Porque o que adianta de ser um bom ouvinte, mas não ser um bom praticante. Não serve de nada. Então, as igrejas hoje erram muito e pecam muito porque não tem tanta abordagem explicativa, sem ser tendenciosa. É mais ou menos isso, meu irmão. Desculpa ser tomado tanto tempo. Eu vejo uma dificuldade, por exemplo, na igreja a qual eu sou filiado, e eu queria até saber do senhor, e vocês dois, né? Por exemplo, a Assembleia de Deus, ela tem um catálogo, ela é pré-tribulacionista, dispensacionalista. É proibido, parece que é proibido você ser consagrado a pastor se você não for pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista. O que vocês acham disso? Uma igreja, ela pode exigir dos seus membros que eles assumam a posição escatológica, ou ela pode dar espaço e liberdade para os seus membros discutirem e decidirem qual a sua ideia teológica? O que vocês acham disso? Pode começar com o pastor Recival. Bem, essa questão, eu conversei com o presbítero Paulo César, né, a respeito de como é a minha casa. Na verdade, eu sou pré-tribulacionista. Minha esposa é mesotribulacionista. Minha filha é pós-tribulacionista. Por incrível que pareça. Aí você aprende muito.
Aí você vai aprender muito. E vivemos muito bem. Porque, na verdade, não. As pessoas, muitas das vezes, elas pensam que a questão escatológica é ponto central do cristianismo. E não é. Eu fico triste quando vejo youtubers aí propagando, dizendo que quem crê no pré-tribulacionismo está pregando doutrina de Satanás. Quem está pregando aí o mesotribulacionismo é coisa do diabo. O que está correto é o pós-tribulacionismo. Quer dizer, irmãos, você já pensou se nós fôssemos salvos pelo nosso conhecimento e acertar todos os pontos da escatologia? Quem seria salvo? Ninguém. Mas todos nós somos salvos pela graça de Deus. O bom é a diversidade de pensamento, desde que não fira os pilares do cristianismo. Não ferindo os pilares do cristianismo, você tem todo o direito de pensar e divergir. Eu mesmo dou maior oportunidade aqui para os membros da igreja a qual eu presido, de expor, exponha, fala o que você pensa. Você tem que pensar por você. Não é porque eu estou ensinando que eles devem comer somente o que eu estou dizendo. Vai lá, estude a palavra. Se tiver de questionar, questiona. Ó, pastor, não concordo com o pré-tribulacionismo, não. Pré-tribulacionismo não desce na minha garganta, não. Se não desce, não tem problema. Creia no que você crê. Se você crê no mesotribulacionismo, fique lá, fique no mesotribulacionismo. Sou casado com uma mulher que é mesotribulacionista. E nós discutimos direto lá e a palavra de Deus e nós crescemos. Eu cresço com o aprendizado que ela passa para mim e ela aprende comigo também. E assim minha filha também, a respeito do pós-tribulacionismo. Vive muito bem. Espero que as pessoas entendam isso e parem com a bobagem de dizer que quem prega o pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo é o diabo. Para com isso e aprenda a respeitar a diferença escatológica, que não é fácil. A diferença escatológica é muito grande. Tem muitos pensamentos. Se você dá um texto, você tiver duas pessoas discutindo, vai sair uma terceira conclusão. Isso é fato. Muito bem. O irmão Marcos? Pronto. Assunto delicado sobre essa questão sobre igreja, né? Eu acredito o seguinte, eu conheço igrejas, assembleias de Deus que o pilar deles, né, a essência, a gênese da doutrina teológica, ou melhor, a doutrina escatológica, né, o pensamento escatológico, ela seja pré, e outros ismos que tem para frente. Pré, mas eu não creio que seja ético, né, a gente cobrar uma essência e dizer assim, você tem que ser somente pré. Eu acho isso muito ditame, certo? Mas eu conheço igrejas da Assembleia de Deus, por perto aqui, não vou citar nomes, que a igreja em si ela é pré, tudo bem, só que o professor de escola bíblica, ele é pós. E tem outro rapaz que ele é meso, de outra igreja da Assembleia de Deus. O que eu acho incoerente, ao meu ver, da parte dele, sendo o contrário, é ele chegar numa escola dominical e começar a explicar, e a revistinha está falando sobre o pré. E ele chegar e dizer assim, essa visão está errada, não sei o quê, o certo é o pós, minha gente, vocês estão enganados. Ó, eu estou aqui, mas vocês estão tudo errados. Mas eu vou ensinar mesmo assim. Então, acho que ele tem que ser ético também, porque senão ele vai cair no mesmo dilema. Ele está cobrando, ele tá exigindo uma coisa dos outros, quando ali só está servindo um tipo de... Eu vou tratar a igreja como um restaurante. Tem comidas diversas e a gente só serve pizza. Ah, essa é pizza. Ah, hoje é lasanha. Não, lasanha não presta, dá dor de barriga, não sei o que, é melhor pizza. Aí a pessoa, mas assim, deixa eu provar um pouquinho. Não pode provar porque não sei o que. Então, todos os dois vão errar. Então, se eu tenho a minha igreja que ela é pré, eu respeito, eu sigo lá. E se eu for de uma linha diferente, eu digo, olha, eu penso diferente, certo? Isso de alguma forma tem como ter um prejuízo salvífico. Se tiver, me mostre, aí eu mudo de opinião. Não estou sendo ignorante, né? Não estou sendo altivista, né? Altivista, nem ativista, mas eu queria que você me explicasse. Tem alguma interferência salvífica? Tem não? Então, beleza, então eu vou continuar aqui. Eu também não quero discutir. Não quero discutir sobre isso aqui, uma discussão, num ponto negativo. Eu me sinto à vontade nessa perspectiva, posso mudar. Eu acho lindo as pessoas terem uma visão e dizer assim, eu estou em fase de crescimento, de análise, ainda não é conclusivo. Aí, às vezes, por uma certa militância de algumas igrejas
que mostrarem uma ditadura em relação a visões escatológicas, as pessoas que não eram nem meso nem pós, elas começam a dizer assim, só de raiva agora eu vou ser pós e vou procurar toda a argumentação possível para mostrar esses pré que estão tudo errado. Eu acho que isso já é ignorância dessa parte também. Eu acredito que a gente tem que ter sensibilidade. E eu estou quase que fugindo da pergunta. Eu acho coerente isso, certo? Eu acho que isso é errado. Da igreja, tanto obrigar, você vai ser só presbítero, pastor, né? Se você for pré, olha, eu acredito que tem que ter um diálogo. Ó, meu irmão, a gente é pré, você é pós, isso, olha, ou a pessoa chega a uma conclusão no diálogo, ó, meu irmão, eu sou pós, eu sou meso, né? E o que é que eu faço? Eu vou morar no céu com vocês, sendo pré, meso ou o que for, isso vai adiantar. Um vai mais rápido que o outro, um vai primeiro que o outro. É só isso. Eu vou ficar esperando Jesus. Não Amém. é nada, né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, então acho que basicamente é isso que a gente precisa falar. Se os irmãos tiverem mais alguma coisa para falar na questão escatológica, falem agora, se calem para sempre. Se quiserem depois debater também, nós estamos aqui para debater, né? E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então os irmãos podem dar suas últimas considerações finais. Queria agradecer a participação com vocês, foi um enorme prazer, como sempre, muito produtivo, aprendi muito da parte de todos vocês, vocês são uma bênção de Deus, vocês realmente pregam o que vive, vivem o que prega, estuda, mentaliza, como obreiros aprovados, do que não tem do que se queixar. Muita gente tem muita coisa do que se queixar, porque não estuda a palavra do Senhor, apresenta 1001 desculpas, tem obreiro que só vive na igreja, arrumando não sei o quê, arrumando buraco para tapar, menos para pegar a Bíblia. Né? Com todo respeito, vou ser bem irônico agora, não tem vergonha na cara. O teu chamado é para alimentar ovelhas. O teu chamado, pastor, que estás me ouvindo daqui, é para alimentar ovelhas. Se tu não ler, se tu não meditar, se tu não pesquisar, essas ovelhas vão ser alimentadas com o quê? Hein, santo? Ô, santo, lê a palavra. Lê a passagem de Paulo. Lê Jesus dizendo, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. É um erro o obreiro que não lê a palavra. Eu conheço muita gente que não gosta de ler e que ainda tem a cara de Paulo dizer assim, é melhor passar o ano todinho fazendo uma reflexão em um versículo, do que ler a Bíblia toda. Rapaz, diga isso não. Você está se entregando, está entregando o jogo. Vai ler a Bíblia, vai ler a palavra, vai viver a palavra. Porque o obreiro que tiver intimidade com essa palavra, para mim, tem intimidade com Deus. O obreiro que não tiver intimidade com a palavra, tem mínimo ou pouco intimidade com Deus. Porque a palavra de Deus, de fato, é a palavra de Deus, não é a palavra humana. Então, crente, aprende a valorizar, lê, porque vai chegar um momento que os céticos, os ateus, estão a todo vapor, tirando crente de igreja. Por quê? Porque os homens não falam mais nada, não estuda a palavra, não ensina a palavra, não explora a palavra como ela é. Como é que vai aprender alguma coisa? Aí tem um monte de crente saindo da igreja, falta de palavra. O ateísmo militante está crescendo, cada vez mais organizado e orquestrado para se preparar para o fim dos tempos, conforme Lucas fala, Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 24 fala, porque eu e você temos que nos preparar e preparar as ovelhas de Cristo, porque estão padecendo, crente, alerta teu pastor, pergunta bem muito a teu pastor, pergunta bem muito ao presbítero, pergunta muito, crente, muito, até ele se cansar e dizer assim, eu vou ler a palavra, porque o que está é uma ausência da palavra, é muito movimento, é muita festa, é muito não sei o que, blá, 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 e menos palavra. É necessário, muitas vezes, que cresça algo e diminua algo, que cresça a palavra e diminui festa, diminui em congresso, diminui muito blá, 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 muita bênção da chave, enfim, eu estou sendo muito crítico, mas é para o reino de Deus. Obrigado pela participação e Deus abençoe cada um de vocês. Pastor? Amém. De fato, né? Esse tema que nós tratamos aqui nessa noite é um tema bastante relevante a respeito da escatologia e temos que dedicarmos, de fato, aí como o nosso irmão
Marcos ele falou aí, que temos que, de fato, estarmos pregando o evangelho e principalmente a questão escatológica, que nós precisamos estar atentos quando o Senhor virá buscar a sua igreja. Os sinais, eles indicam quando o Senhor virá. Então, a primeira vinda de Cristo, os nossos irmãos, né, Ana e Simeão, estavam lá no templo porque estavam souberam discernir o tempo da vinda do Messias. Se a primeira vinda foi discernida pelos servos do Senhor, por que a segunda vinda não? Então, basta pesquisar na palavra, estudar a palavra, e com certeza nós vamos estar atentos a todos os sinais que estão aí. Nós vemos as coisas só apertando, dia após dia, uma escalada, né, de problemas que o Senhor Jesus disse que haveriam de acontecer. Uma coisa que eu volto a ressaltar aqui, muitos crentes, né, muitos cristãos têm largado a palavra de Deus para seguir o ateísmo por falta de estudo da palavra. Não façam isso. Pastores, conforme o nosso amado falou aí, que não têm se dedicado ao estudo da palavra. E muitas das vezes tem pastores que se dedicam ao estudo da palavra e as ovelhas são dispersas. Infelizmente. Infelizmente acontece isso, né? É triste, mas é uma realidade. Então, eu quero agradecer a todos vocês aí que estiveram aí no chat, mandar um alô aí, um beijão aí para a minha mesotribulacionista que mais amo na vida, a minha mesotribulacionista, e está aí no chat aí. A primeira coisa que colocou aí, você viu? Sou mesotribulacionista. Essa aí é minha esposa, viu? Sou mesotribulacionista. Essa aí é minha esposa. Um beijão para você, Flávia, que Deus possa abençoar minha bênção. As discussões têm que ser assim, tem que ser no campo das ideias, né? Muito lindo, parabéns. Não no ataque pessoal, mas no campo das ideias. E respeitando, porque cada um dos pontos aí, né? Se você conversar com o pré-tribulacionismo vai ter Bíblia para mostrar que a fé dele está baseada no pré-tribulacionismo. Se você for conversar com o meso-tribulacionismo, mesmo que eu sou pré e não concorde, mas eles também têm base bíblica para mostrar que creem no meso-tribulacionismo. E o pós-tribulacionismo do mesmo modo. Então, de fato, essa discussão é uma discussão saudável que tem que ser feita. Isso leva o aquecimento espiritual e o desejo de estudar mais a palavra de Deus. Tanto para o pré, pós ou mid-tribulacionismo. Todos eles vão estudar mais a partir do momento que começa a discutir um com o outro. Então, que essa discussão seja saudável e apenas no campo das ideias. Vou deixar aqui o aviso para vocês. Eu tenho um canal aí no YouTube, né? O Bíblia Decodificada. Eu botei uma mensagem aí também. Glória a Deus, né? Esse canal aí é o meu, Bíblia Decodificada. Se você quer aprender um pouco da palavra de Deus, eu também estou aí trazendo alguns estudos. Vou começar agora, né? Comecei agora. Então, temos aí o primeiro estudo, né? João 20, 28. Tomé chamou Jesus de Deus. Então, tem pessoas que dizem que não. Vou estar falando agora o segundo vídeo a respeito, né, da parte B do versículo 28, onde algumas pessoas dizem que Jesus não é Deus porque Tomé, ao falar, e o escritor do quarto evangelho a ter escrito, escreveu ali no nominativo e não no vocativo. Vou fazer um vídeo, né, explicando por que foi escrito no nominativo, tá bom? O nominativo é o caso da língua grega, né? Que nós temos, nós vamos explicar um pouco melhor. Deus abençoe a todos. Eu agradeço a participação aí dos nossos amados irmãos, o pastor, né, Márcio, aí, e o pastor aí, José Márcio. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Só de forma curiosa, a minha segunda linha de interpretação escatológica, ela é, por incrível que pareça, meso, viu? Eu simpatizo muito por essa segunda linha e a última pós. Então, assim, entre pré, meso e pós, eu tenho a minha primeira que é pré e a minha segunda que é meso. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Então, que Deus abençoe todos nós. Visite o canal do nosso irmão, professor Marcos. Visite o canal do pastor Recife. E que assim Deus possa continuar nos abençoando nós aqui do canal Escola Teólogos. Se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus.